Vamos de história, pessoal. Vou contar uma historinha para vocês hoje, né? Basicamente a história da minha vida com é, o que tem relacionamento com os CACs e, obviamente, se mistura, de certa forma, com a história dos CACs em Uberlândia. Eu não vou começar a história do começo, eu vou começar a história da parte que eu considero mais importante, que foi da onde surgiu o meu principal envolvimento com a vida pública, né? Por que o Mário resolveu virar político? Em agosto de 2021 eu fui preso porque eu estava com a cópia do CRAF de uma arma durante uma caçada, em vez de estar com o CRAF original, que antigamente os documentos eram diferentes, não é como hoje em dia que os documentos são tudo cópia mesmo, tinha um papelzinho timbrado e tal. E a viatura que me abordou, né, a guarnição que me abordou, entendeu que aquilo era crime, apesar de eu ter explicado para eles que no máximo podia ser uma infração, mas não tinha criminalidade nenhuma. Se minha arma tinha registro, o fato de eu estar ou não com o registro em mãos, o original, mas eu tinha cópia. Mas enfim, apresentei no batalhão e não teve acordo, me levaram para a delegacia, foi um transtorno. E aí tudo que eu estou contando aqui, eu vou tentar deixar os vídeos para aqueles que quiserem ter mais detalhe dessas informações. E aí eu fui preso. Saí da delegacia no Dia dos Pais, em agosto de 2021, muito chateado, foi um transtorno enorme. O delegado não ratificou a prisão, depois o Ministério Público não apresentou denúncia, então não fui indiciado, né, saí da delegacia com as armas já em mãos, mas foi muito desgastante sim, foi meu primeiro grande baque. E a hora que eu cheguei em casa eu postei um vídeo bem desabafando sobre essa situação que tinha me acontecido e pouco tempo depois Marcos Polon me liga do celular pessoal dele, me oferecendo todo o apoio, solidariedade, tudo que o ProArmas pudesse fazer para me ajudar, ele estava à disposição. E aí ele me puxou a orelha. Falou, Mário, nós vamos te ajudar, mas deixa eu te contar uma historinha. As coisas só acontecem ou só mudam, e isso que está acontecendo com você só vai deixar de acontecer se tiverem pessoas dispostas a trabalhar. Eu, o ProArmas, não damos conta de estar em todos os lugares, então nós precisamos de pessoas representando em cada região para trazer soluções. Então por isso eu te proponho, faça parte da solução e deixe de ser parte apenas do problema. Cara, isso para mim foi como, né, um tapa na cara, fez eu acordar que eu deveria me envolver muito mais. E aí eu assumi a coordenação do ProArmas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E nessa época, no final de 2021, foram a época mais conturbada, porque estava tendo muitos decretos do Bolsonaro, e os decretos tinham muitas facilitações, e os CACs, de certa forma, estavam abusando um pouco e tal, mas estava tendo muitas prisões dos CACs. E tudo culminou em janeiro de 2022, quando em Uberlândia foram 15 CACs presos. Estava tendo CAC sendo preso quase todos os dias. E eu indo para a delegacia, tentando apoiar, tentando ajudar no que eu conseguia. E aí eu tive um grande start, né? Nós tínhamos criado até um grupo na época, nós tínhamos dois caminhos. Ou nós íamos contratar um escritório de advocacia, né, ou via ProArmas ou regional aqui, só entra o nosso grupo, e entrar com representação contra todos os policiais, inclusive os que me prenderam, que estavam prendendo todo mundo, porque era abuso de autoridade sim, não tinha nada de errado na maioria das prisões, ou eu ia tentar buscar soluções para resolver esse problema. E qual que foi a solução que eu encontrei? Eu fui atrás das autoridades envolvidas. Fui no batalhão de polícia, conversei com o comandante Sidney, que era o responsável pelo batalhão, pela Polícia Militar Rodoviária de Bonezinho Branco, que era o que mais tinha casos de prisões de CAC. O cara foi nota 1000, super solícito, me atendeu muito bem, olhou todos os casos comigo, concordou que nós não estávamos errados, que a maioria dos casos o delegado nem ratificava a prisão, a pessoa já saía. E aí, eu propus para ele a gente fazer uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para alinhar esse entendimento e ver se a gente resolvia o problema, que era o quê? Acabar com as prisões dos CACs. E nós fizemos isso. E quando eu digo que eu fiz, é porque eu que fui atrás de comandante de polícia, de delegado, propus, chamei os vereadores para poder fazer e fizemos na Câmara de Vereadores. E na época eu tive um apoio muito bacana do vereador Antônio Augusto e do sargento Edinaldo, que foram os únicos dois vereadores que participaram. E fica aqui, não é uma crítica, não estou para falar mal dos outros, mas eu tenho que contar a história para vocês. O meu primeiro grande decepção, né, com o deputado estadual Caporeso, pré-candidato a prefeito, porque ele não ajudou e nem sequer participou da audiência pública, que era para resolver um dos problemas mais importantes, e ele era o único vereador que, de fato, falava que era armamentista e era CAC e tudo, e na primeira oportunidade que nós precisamos, não sei por que motivo, por agenda, por falta de
incompatibilidade, eu não tinha nenhum problema, nada contra ele, mas ele simplesmente não participou e não deu atenção para o nosso assunto. Bom, no evento foi muito bacana, né? O Ender Padilha, que é um cara que sempre foi muito parceiro, todas as vezes que a gente chama é o primeiro a estar presente, tem um conhecimento jurídico muito grande, falamos todos muito bem. O deputado da Polícia Civil, Luciano Lara, acho que é isso mesmo, se não estiver enganado, que estava aqui em Uberlândia, está até em Araguari agora, doutor Luciano. Ele foi um brilhante, né? Eu falei primeiro, vou deixar o vídeo aqui das minhas colocações, e ele depois, na sequência, falou também muito bem que os policiais estavam enchendo a delegacia de pessoas inocentes, tomando tempo. Enfim, conseguimos fazer um acordo, um compromisso de melhorar o entendimento da polícia, que a principal divergência era o POP, Procedimento Operacional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tinha divergências dos decretos atuais. O POP estava errado, não estava seguindo a legislação, e isso estava acarretando muitas prisões. O comandante da polícia se comprometeu e nesse cenário o ProArmas já estava fazendo contato e um trabalho com todos os comandantes de polícia militar do Brasil para poder alinhar esses POPs, inclusive de Minas Gerais, para ter um entendimento mais de acordo com a legislação e a gente acabar com essas prisões. E isso, né, na nossa região especificamente, culminou com esse evento que a gente fez, que foi a audiência pública, e nós não tivemos mais prisões. E aí em diante me despertou o interesse e a vontade de ter cada vez mais participação na política, como candidato ou simplesmente como agente interlocutor para defender os nossos interesses e resolver os nossos problemas. E depois disso, logo na sequência, né, em abril e tal, veio a história do PL do porte, né, que era a gente fazer um projeto de lei nas câmaras de vereadores, colocando o dia do CAC como cortina de fumaça, mas o principal objetivo era colocar atividade de CAC como sendo atividade de risco, assim, possibilitando, melhorando o argumento para aqueles que queriam solicitar o porte. E nós fizemos eu fiz, né, essa articulação em 28 municípios no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Estive presente em quase todos deles, porque eu achava que era uma excelente oportunidade, não pelo projeto de lei em si, não pelo porte, porque eu particularmente acho que a briga pelo porte nunca foi a briga que nós deveríamos comprar, mas eu achava que era a melhor oportunidade da gente ter um projeto de lei dentro de cada uma das câmaras de vereadores e de ter voz para poder falar e defender a atividade, os clubes de tiro, quanto movimenta, quantos atiradores, quantas pessoas têm vontade de ter acesso às armas, nem que seja única e exclusivamente para garantir o direito de defesa pessoal quando isso acontecer. Então nós aprovamos isso em 28 municípios aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Foi muito bacana, né? E depois na sequência, né, em junho de 2022, foi a Shot Fair, depois o 9/7 lá em Brasília, que é o evento que o ProArmas faz, que é maravilhoso, que reúne os CACs, né? E eu sempre tive muito participativo. A Shot Fair, que é o maior evento brasileiro, parece com as feiras americanas. Quem não foi, gente, pelo amor de Deus, coloca na agenda e vai esse ano. A gente não sabe se vai ter outro, mas esse ano vai ter. E aqui em São Paulo, maravilhoso, 300 empresas, arma para tudo quanto é lado que você olha. 4 dias falando sobre esse assunto, vale muito a pena. E o 9/7, que é o evento do ProArmas, lotado, e isso culminou com a minha campanha para deputado estadual, porque nós não tínhamos outro representante que era dedicado, que conhecia e que tinha como prioridade a pauta dos CACs. Por isso eu saí como candidato a deputado estadual, fiz uma campanha exclusivamente pautada na caça e no tiro. Visitei a maioria dos clubes de tiro, mais de 200 clubes de tiro de Minas Gerais, obviamente não visitei os 200, mas visitei muitos deles. Fiquei 40 dias só rodando em clube de tiro, conversando, articulando, pedindo voto para o Bolsonaro, pedindo, né, voto para mim, para os deputados federais da pauta armamentista que a gente tinha no estado. E logo depois perdemos as eleições. Não ganhei para deputado, os nossos deputados federais da pauta armamentista de Minas Gerais não ganharam, e eu tinha feito um projeto, vou deixar aqui o vídeo, do que seria a minha loja. Nós estávamos mudando com um projeto grande, uma loja de 900 metros quadrados, com 2 estandes, com a área de lazer, com churrasqueira, com brinquedoteca, uma loja maravilhosa, e eu quebrei, né?
estava no meio do caminho, perdemos as eleições para presidente, o presidente com a promessa de que ia acabar com as atividades do CAC, eu tinha um sócio na época que ele achou melhor recuar. Eu tive que reorganizar minha vida, reestruturar, mas queria continuar dedicando à atividade principal, caça e tiro. E aí, né, em 2023, o decreto veio proibindo os clubes de tiro de funcionamento a menos de 1 quilômetro das entidades de ensino, que é o que está em vigor até hoje, e eu comecei a articular o projeto de lei do ProArmas, que era para poder fazer no município a garantia do que está na Constituição, que é a competência do município, a legislação sobre o uso e ocupação das atividades no município. E o decreto vinha contrariando isso, delegando que uma atividade que tem alvará no município não poderia funcionar a menos de 1 quilômetro de instituições de ensino, colocando mais de 95% dos clubes de tiro na irregularidade. E aí trabalhei muito para tentar aprovar esse projeto de lei, que foi aprovado em algumas cidades, mas o ministro Alexandre de Moraes já veio, já derrubou, para poder alegar que isso é competência mesmo federal. Independente, muitas pessoas falaram que era isso que ia acontecer, mas independente, pessoal, se vai ou não acontecer, se vai ou não vai dar certo, o que eu sempre fiz foi me empenhar ao máximo no que eu tinha possibilidade de fazer. Nós não paramos de ter articulação, de pedir apoio na hora que ia ter os PDL, que eram os projetos de lei para derrubar o decreto federal, que é onde de fato devia estar sendo discutido, que era lá na Câmara dos Deputados Federais, a gente articulando, pedindo apoio de deputado federal, pedindo votação. A gente sempre fez tudo isso. Mas eu achava que se tinha uma possibilidade de tentar alguma coisa no município, era o que a gente devia tentar fazer. E, né, com isso tudo, eu sempre tentei também ter apoio da FUTEL, que é a Secretaria de Esporte, porque afinal de contas o tiro é esportivo, é um dos principais esportes que traz medalhas olímpicas, que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil, e nós não temos reconhecimento e valorização no município. Nós não temos reconhecimento como atividade cultural, nós não temos projetos de incentivo infantil, nem que não seja para as crianças utilizarem, mas para elas conhecerem que tem isso como esporte. E daí, né, veio a ideia, chamei o Vinícius, falei várias vezes com outras pessoas, da gente fazer um campeonato municipal de tiro para poder fortalecer os 8 clubes que nós temos aqui e os mais de 10 mil atletas como reconhecimento de uma atividade fundamental de tiro esportivo, como um esporte importante para o município. E, né, conversei com o professor Oswaldo, ele veio aqui no meu escritório onde eu estou gravando, e ele falou que tinha um projeto de fazer isso numa prova de IPSC entre os clubes, mas nunca tinha feito, porque toda vez que conversava, os clubes resolviam não dar apoio, não dava certo, cada um pensava de um jeito, e eu falei, professor, acorda, nós não podemos ficar dependendo dos outros, você tem a ideia, é bacana, é o que eu quero fazer, vamos marcar a data, eu arrumo patrocínio, participa quem quiser, se forem 10 pessoas que participarem, tudo na minha vida sempre foi assim, a gente corre atrás, marca e faz, se só foi 3 pessoas na audiência, se só foram 20 votar o projeto, cara, foram 300, não interessa, interessa que a gente fez o máximo que a gente podia fazer. E o professor levantou e falou, você tem razão, vamos marcar esse projeto, vamos fazer o campeonato municipal. E ele ficou me barrigando, e, pessoal, uma ressalva, não estou falando mal de ninguém, estou contando história para vocês. Cada um faça o seu entendimento das coisas. E ele, depois eu ligando, no dia seguinte, na semana, e ele todo dia, né, no WhatsApp, nossa, estou muito corrido, estou ocupado. Amanhã nós conversamos, e no dia que ele fez a live, anunciando o campeonato, eu mandei lá, falei, professor, estou te esperando até hoje, né, quero ser parceiro desse projeto, quero te ajudar, trazer apoio da prefeitura, trazer patrocínio das empresas que me apoiam, que tem disponibilidade, eu tenho produto aqui parado, que eu posso doar, né, quero doar para o campeonato. E aí ele não me respondeu, isso foi na terça-feira, na quinta-feira nós encontramos no Combate, que é o dia que tem PSC lá no Combate, e eu tinha falado para minha esposa no dia anterior, falei, amor, tem coisa aí, acho que o professor deve vir como pré-candidato a vereador, está com vergonha de me falar, não se sentiu à vontade. E na quinta-feira chegou lá, ele me encontrou, ficou meio assim sem graça, falou, Mário, estou sem graça com você, mas nós precisamos de conversar. Não quis falar na frente de todo mundo, ele, né? Me chamou para ir lá para fora e falou, olha, eu preciso te falar uma coisa, nós estamos com uma divergência de interesses, por isso que eu estou tocando o projeto sozinho, não te chamei. Antes dele falar, eu falei, professor, deixa eu te contar uma coisa. Nós não temos divergência de interesses. O objetivo, a não ser que o seu não seja a pauta armamentista, os clubes de tiro e o esporte de tiro como prioridade.
Porque se for isso, tudo que a gente for fazer, pode fazer em parceria. Aí ele, não, é porque eu sou pré-candidato e você também é pré-candidato a vereador e tal, e ficou uma situação ruim. Eu falei, professor, ficou uma situação ruim porque está na sua cabeça, porque por mim, cara, eu te apoio, incentivo do mesmo jeito o campeonato, independente se a ideia é minha, é sua, porque o que vale para mim é o resultado, que o campeonato aconteça. Agora nós tínhamos que ter aproveitado essa oportunidade para englobar o município nisso, para dar cara como esporte fundamental para um município tão grande como esse. E te digo mais, professor, fico chateado sim, porque quando eu fui candidato a deputado estadual e não fui eleito, um dos primeiros lugares que eu vim foi aqui. Você e o Vinícius me deram os parabéns pela votação expressiva que eu tive e me falaram, agora nós temos que começar a preparar a sua campanha para vereador. E eu falei que eu estava meio desanimado com a política, mas que se tivesse o apoio deles e dos outros clubes, eu era parceiro sim, vamos seguir firme nessa luta. Então, professor, você sair pré-candidatos, né, vamos falar assim, descumprindo o apoio que você falou que ia me dar, mas mais do que isso, sem ter conversado comigo, para mim me dói demais, porque se você tivesse me falado que tinha interesse de ser pré-candidato, estou falando para ele, estou abrindo o jogo aqui com vocês, abrindo meu coração. Se você tivesse me falado que tinha interesse de ser pré-candidato a vereador, eu teria aberto mão da minha candidatura e te apoiado, porque eu acho que mais importante do que eleger o Mário, o Oswaldo ou quem quer que seja, é a gente eleger pelo menos um representante que tenha foco e que tenha como prioridade a pauta armamentista. Então, lamento, né, se você realmente for seguir com essa pré-candidatura, eu te desejo sorte, que Deus te abençoe, que te ilumine, mas se você preferir, ou por algum motivo não der certo no partido, e a sua candidatura não for para frente, você quiser vir trabalhar comigo, me apoiar na minha pré-candidatura, se eu for eleito, ser meu assessor, ajudar a trazer esses projetos, e a gente fazer um grupo político focado nas armas aqui em Uberlândia, daqui 2 anos eu sou pré-candidato a deputado estadual. Sendo eleito ou não para vereador no próximo pleito, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Supondo, né, que minha candidatura para vereador vá para frente, eu seja eleito, e aí ontem até conversei com o Ender de novo, que é um dos caras que eu acho que tem mais prática do tiro esportivo, mais conhecimento, mais técnica, é advogado, é jurista, é despachante, entende do negócio. Eu falei, Wender, você era um dos caras principais que tinha que concorrer a cargo público. Você entende de política, gosta. E o Wender tem os motivos dele para não ter participado até hoje, né? Provavelmente o Wender não vai apoiar minha pré-candidatura. Mas eu falei para ele, independente se você me apoiar ou não, eu gostaria muito, se eu for eleito, de ter um cara como você no gabinete, né? Não é porque é bom para mim, não. É porque é bom para o tiro esportivo. A gente precisa e merece da sua capacidade, do seu trabalho, do seu empenho. E, né, imagina se a gente tem o Ender, o professor Oswaldo, ou 2 outros 3, né? Pessoas boas relacionadas ao tiro esportivo dentro de um gabinete, que seja de um vereador, trabalhando, trazendo projetos e resultados para o tiro. Depois eu saio candidato a deputado estadual. Nós temos outros candidatos para apoiar, com mais estrutura de gabinete, de recursos, de apoios, e a gente forma, assim, o nosso grupo político. Eu acho que esse é meu sonho, esse seria o caminho, mas vamos ver o que Deus reserva, né? Supondo que seja o professor Oswaldo, que seja eleito, tomara que ele tenha também esse mesmo entendimento e coloque, se não o Mário, mas o Ender ou tantos outros profissionais bons. Eu estou citando pessoas específicas, quando fica parecendo que o Mário é egoísta e ele acha que faz tudo sozinho, mas eu estou tentando resumir um pouco a história, porque tem muita gente bacana que eu estou deixando de fora, que senão a história também fica muito longa, né? Enfim, o que eu acho que nós tínhamos que pensar e focar era em um grupo político baseado, obviamente, né, bolsonarista, conservador, que defende as pautas e principalmente, no meu ponto de vista, que trabalha para que tenha menos interferência do Estado, redução de imposto e uma melhor gestão do dinheiro público. Eu acho que esse é o principal caminho, mas com prioridade na pauta armamentista. Eu acho que o grupo, os clubes de tiro, que são mais de 8 em Uberlândia, os mais de 10 mil CACs que a gente tem só no município, merecem ter uma pessoa que tenha dedicação para esse segmento. E por isso, né, que estou firme na vida pública. E aí, agora, só para finalizar a história, eu vou voltar no começo, né? Em 2012, quando liberou a caça de javali,
Eu larguei tudo que eu fazia para me dedicar exclusivamente à caça e, obviamente, na sequência, vieram as questões do tiro esportivo. Quando eu fui começar, um CR era R$ 3.500. Nós tínhamos um clube de tiro em Uberlândia que tinha 160 afiliados. Era extremamente restrito e difícil o acesso. Para você filiar num clube de tiro, você tinha que preencher uma ficha, até hoje, né? No CTU ainda é assim. Tem indicação, preencher uma ficha e aguardar a análise da diretoria dentro de 30 dias, 60 dias, para saber se você poderia ou não participar do clube de tiro para você solicitar o seu CR. Então era muito restrito. E eu não concordava com esse posicionamento. Acho que eles têm a razão e a verdade deles. Até hoje é um dos maiores clubes do Brasil, está estruturado, tem poucos filiados, mas extremamente comprometidos, tem zero problemas. Eles têm a razão deles. Mas eu vejo que, no meu ponto de vista, no momento, era muito importante a gente difundir e popularizar essa questão do CR. E eu trabalhei muito, muito mesmo para isso. Tenho orgulho em dizer que eu fui um dos precursores da popularização do CR. Isso não estou falando, gente, lá para 2014, 15, muito antes de Bolsonaro. Nessa época que eu estou falando, só tinha um clube de tiro em Uberlândia, tinha 150 filiados nesse clube de tiro e era R$ 3.500 para tirar um CR. E eu trabalhei pesado, comecei a criar o que eu chamava na época de grupos de CR. A gente fez o primeiro no Sindicato Rural, quando eu fiz um leilão de cachorro, de caça. Dentro do Sindicato Rural, nós reunimos 67 pessoas para fazer o CR em um único dia, com despachante, instrutor, psicólogo, clube de tiro. E sabe quanto que era? Tudo! Com a taxa do exército, R$ 600. Eu consegui negociar com o despachante, com o psicólogo, com o clube de tiro, com todo mundo, porque eu usei do argumento, não é porque eu queria que os profissionais e tudo não ganhassem dinheiro, mas eu usei do argumento que era muito mais importante o resultado no final do dia do que quanto que você cobrava por cada laudo. Não é muito melhor fazer 67 laudos ganhando R$ 150 e no fim do dia você pôr R$ 10.500 no bolso para um psicólogo, para um despachante, do que você cobrava, igual eles cobravam na época, R$ 350 para um laudo e fazer um laudo, daqui 2, 3 dias fazer outro laudo. E foi aí que a gente fez vários eventos desse jeito, grupos de CR, começou a popularizar. Na época o Ender, o Otalídio já era despachante, tinha uns 4 ou 5 despachantes só no município de Uberlândia. E depois que eu comecei com esse movimento de popularização, tenho orgulho sim de dizer, vários despachantes que estão aí atuantes hoje, ou eu fiz o CR, ou trabalharam no meu escritório e depois virou despachante, e ajudei a incentivar, fomentar, ajudar na documentação dos clubes de tiro, na divulgação. Hoje nós temos mais de 8 clubes de tiro, mais de 35 despachantes no município de Uberlândia, mais de 10.000 CRs. Eu já fiz, só eu, sozinho no meu escritório. Olha aquela pilha ali, ó, aquilo ali, ó, são processos de CR. Eu já fiz mais de 1.800 processos de CR aqui em Uberlândia e tenho orgulho da minha história. E eu te falo uma coisa, cara, se eu não fiz mais pelo tiro ou pela caça em Uberlândia, no Brasil, foi porque eu não consegui, não tive capacidade, eu não tive ideias, porque não foi por falta de dedicação, de tempo, de vontade. É a minha principal atividade, é o que eu quero continuar fazendo. Por isso estou como pré-candidato a vereador, representando esse segmento que eu acho que é tão importante e que merece ter um representante dedicado. Como eu disse, apoio todas as outras pautas de direita, conservadora, vou ser atuante nessas pautas também. Mas o meu foco principal vai ser a caça e o tiro esportivo. Essa foi resumidamente um pouquinho da história e do que eu já fiz, né, para o tiro esportivo no Brasil, e especialmente aqui em Uberlândia, tá bom? Forte abraço. Desculpa o desabafo, sexta-feira, quase meia-noite, mas ontem eu fui indagado sobre isso num grupo de CACs, né? E isso está martelando desde ontem à noite na minha cabeça, porque, para mim, pareceu até uma afronta, né? Como assim, cara? O que eu já fiz? O que eu não fiz? Foi o que eu perguntei pro cara. Me fala, o que você acha que devia dar certo? Quantas vezes eu fiquei até de madrugada em delegacia, tentando ajudar gente que nem era cliente meu, sem cobrar um nada por isso, cara. Eu amo a atividade do tiro esportivo, amo a caça. Quero muito me dedicar a isso. Então, desde ontem eu estou pensando sobre isso. Hoje, né? Fui na pizzaria com a família, cheguei, não conseguia tirar isso da minha cabeça. Falei, vou gravar um vídeo, tentar ser breve e resumido, sei que não tem jeito. E vou deixar aí um pouco, né, alguns links dessas coisas que eu falei para quem quiser consultar um pouco de coisa. Valeu, pessoal? Que Deus abençoe o nosso caminho. E vamos ver o que vai acontecer. Se nós vamos conseguir ter um representante dedicado aos CACs, ao tiro esportivo, à caça, aos clubes de tiro aqui em Uberlândia.